A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo desejo lhes falar sobre o desaparecimento dos apóstolos. E gostaria de ler terceira carta de João, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Nós vemos a semente do desaparecimento dos apóstolos nesta passagem. O apóstolo João estava denunciando a atitude de Diótrefes, que ele estava numa região e ele dominava aquela região, aquela igreja onde ele estava, e os missionários enviados pelo apóstolo João, para estar sendo hospedados na sua casa ou naquela cidade, para estar descansando, para estar se preparando para a obra missionária em outro lugar. Diótrefes, então, tirando a autoridade do apóstolo João, não aceita, não hospeda nenhum dos enviados de João. E também impedia de que os irmãos fizessem o mesmo. E quando algum irmão receberia alguns enviados de João, ele expulsava da igreja. Então a atitude dele era de tirar a autoridade do apóstolo João. E nisso começou então o bispado diocesano. Aqui é uma pessoa que se revestia de autoridade própria e se tornava autoridade de uma região e impedia que os apóstolos tivessem autoridade sobre eles e sobre a igreja que eles estavam. Isso aqui nós temos, então, a semente do desaparecimento dos apóstolos, aqui em Diótrefes, que não recebia os missionários enviados pelo apóstolo João e também expulsava os irmãos que, com amor, com carinho, hospedavam esses missionários nas suas casas. Isso significava que Diótrefes estava tirando a autoridade do apóstolo João. Pois bem, o desaparecimento dos apóstolos aconteceu mais ou menos em torno do ano de 100 depois de Cristo. 100 depois de Cristo. Então, as igrejas deixaram de ter a supervisão, a direção, a autoridade dos apóstolos nas suas igrejas. Vimos que Cristo é a pedra fundamental e que também os apóstolos e profetas eram fundamento da igreja porque eles se apoiavam a esta pedra, sendo como se fosse um só. Eles tinham essa revelação completa da autoridade do Senhor Jesus e recebia essa autoridade do Senhor Jesus para estar fundamentando a igreja. Quando então
então desapareceram os apóstolos, desapareceu também esse fundamento firmados na pessoa e na obra do Senhor Jesus. E a igreja, então, ficou sem fundamento, como se fosse uma casa construída sobre a areia. E os apóstolos, que eram aqueles que fundamentavam a igreja e a colocava firmada na rocha. Isto é, na autoridade do Senhor Jesus. Eles recebiam da autoridade do Senhor Jesus e também, com esta autoridade, também exercia sobre a igreja. Então, com o desaparecimento dos apóstolos, desapareceu também a autoridade do Senhor Jesus na igreja, sobre a igreja. E a igreja, então, se tornou volúvel à disposição do diabo, que interrompeu a igreja, que ligava a Cristo por meio de apóstolos e profetas, e passou a ter autoridade do homem, dos bispos, nas regiões, nas regiões locais. Por volta de 107 depois de Cristo, Inácio de Antioquia já ensinava, por exemplo, que a ceia do Senhor não poderia ser celebrada sem a presença do bispo. Então, todas as atividades, todo o ritualismo, toda a adoração centralizava-se no bispo local e não em Cristo. Então, a igreja deixou-se de ser cristocêntrica, porque tanto a palavra de Deus quanto o Espírito Santo, que exalta Jesus na sua palavra, são cristocêntricos, cristocentro. E então passou a ter a autoridade humana. O homem passou a ser o centro, antropocêntrica. E então o homem passou a fazer com que os rituais se tornassem mais importantes do que o próprio Cristo. Então, com esse desaparecimento dos apóstolos, desapareceram a autoridade de Cristo e a autoridade daqueles que estavam firmados na rocha que é Cristo Jesus. Mas nós cremos que nesses últimos dias o Senhor há de levantar verdadeiros apóstolos, não de títulos de apóstolos, mas ministérios de apóstolos, que vai fundamentar a igreja na rocha que é Cristo, na autoridade da rocha que é Cristo Jesus, que recebeu do Pai todo o poder nos céus e na terra, porque Jesus foi obediente ao Pai e sujeito, submisso ao Pai em tudo. E ele então, por causa disso, Deus o Pai que deu-lhe esta autoridade para e todo o poder nos céus e na terra. E o Senhor Jesus, com toda essa autoridade que recebera do Pai, transmite aos seus apóstolos, os 12 apóstolos, e depois nós vemos esses apóstolos sendo discipulados e formando outros apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo, que foi discipulado pelos apóstolos lá de Jerusalém. E ele, então, também, por sua vez, teve esse ministério de discipular apóstolos. Então, essa ligação entre a igreja e Cristo Jesus, através dos apóstolos,
que tinha uma revelação plena e completa do Senhor Jesus, né? Como o Cristo, o ungido, o separado do Pai, o enviado do Pai a esse mundo. Então, essa ligação deixou de existir e a igreja passou a ser superficial e passou a estar andando nos enganos do mundo, com ventos de doutrinas de homens e não da palavra de Deus. Então, que nós possamos estar orando para que o Espírito Santo levante nestes últimos dias o ministério, não o título, mas o ministério apostólico, para afirmar e fundamentar a igreja na rocha que é Cristo Jesus e preparar esta igreja para encontrar com o Senhor Jesus, que breve virá. Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família, e não se esqueça de orar nesse sentido, para que realmente o Espírito Santo, os apóstolos do Espírito Santo possam ser levantados nesses últimos dias para fundamentar a igreja na rocha que é Cristo Jesus. Deus abençoe.